Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus em nossa vida. Peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilhe e prepare o seu coração, porque a mensagem de hoje será muito poderosa. Ela será dividida em duas partes. A primeira parte hoje e a segunda parte no vídeo de amanhã. E a ministração do reino no dia de hoje está em Juízes 6, do versículo 11 até o 16 na parte A, e depois daremos continuidade do versículo 17 em diante. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abiesrita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Se você, meu querido e minha querida, não conhece a história de Gideão e dos midianitas que estavam sobre Israel, eu vou te dar o resumo. É o seguinte: todas as vezes que o povo plantava e que o povo estava prestes a colher, os midianitas, que eram rivais ao povo de Israel, aos hebreus, eles invadiam a terra de Israel, tomavam toda a colheita, saqueavam tudo, faziam tudo que era coisa errada que não agradava ao Senhor. Mas existia um homem cujo nome é Gideão, que estava escondido no lagar, fazendo sabe o que? Preparando trigo. O lagar, no Antigo Testamento, é o local onde as uvas eram colhidas e as pessoas pisavam nas uvas, como se fosse um tanque grande. E aí, você pisava na uva, pisava na azeitona para fazer o azeite. Só que Gideão, mesmo sabendo que os midianitas estavam ao redor, ele não baixou a guarda. Ele estava lá, preparando o trigo. E assim, o que aconteceu? Deus olhou e falou assim: de todos aqueles lá de Israel, de todos do meu povo, o que mais tem coragem e que eu vou escolher para ser um líder que vai libertar a minha terra, o meu povo, das mãos dos midianitas, será Gideão. Então, como nós lemos, o Senhor, através da presença de um anjo, apareceu para Gideão e fez uma convocação. Falou: Gideão, você vai livrar Israel das mãos dos seus inimigos. Porém, contudo, entretanto, como nós lemos, a palavra fala ai. Sabe o que significa? É como se fosse dor. Então, o nosso querido Gideão, por duas vezes, ele fala: Ah, Senhor, eu não sou capaz. Ai, Senhor, a minha família é a menor de toda Manassés, que eram os filhos, sabe de quem? De José, descendência direta de José, que por sua vez era descendente, sabe de quem? Você não sabia? De Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, a tribo de Manassés, se nós formos estudar mais a fundo, Jesus Cristo é descendente de Abraão, como está escrito
início do livro do Evangelho de Lucas. Quando você lê sobre a árvore genealógica de Cristo Jesus, você encontra, sabe quem encabeçando tudo? Abraão. Ou seja, de Abraão a Jesus, todos tiveram um pouco de descendência do Pai das Nações. E mesmo Gideão reclamando, falando que ele não tinha capacidade, que ele não conseguiria, Deus insistiu com ele até convencê-lo no seu coração e principalmente na sua mente que ele era capaz. Amém? Se Deus ainda está insistindo com você, é para você seguir em frente, não é para você olhar para trás, nem para um lado, nem para o outro. Deus está falando com você, vem comigo que vai dar bom, vem comigo que vai dar certo. Só obedeça e vá. Só obedeça e vá. Não fique pensando, não vou conseguir, não sou capaz. Quem sou eu? Você é o escolhido e é a escolhida de Deus. Se o Senhor te separou desde o ventre da sua mãe, por que você não vai tentar? Por que você não vai continuar? O Senhor já te separou, já te preparou há muito tempo. É você que se limita. Preste atenção. Quem se limita não verá o favor de Deus. Se Deus falou, vá, vá. Se Deus falou, você vai passar nesse concurso público, você toma posse em nome de Jesus. Se você ouviu de Deus que Deus vai curar e vai libertar, toma posse dessa bênção em nome de Jesus. Não fica como Gideão ficou, tipo, ai Deus, ai Senhor. Não, meu filho, Deus já falou que a vitória é sua, então receba. Vá, erga a cabeça, saia desse quarto escuro, sai dessa depressão. Deus quer te ver, sabe o que? Voando. Deus já te tem como filho dele. E só basta você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus vai fazer com que você continue a caminhar. É como se você fosse fazer uma atividade física. Se você precisa e você sabe que tem que fazer atividade física, não precisa ir para uma academia já de cara, pagar um ano. Não, meu querido. Comece fazendo uma caminhada. Meia hora, 15 minutos. E assim, gradativamente, você vai aumentando a carga, vai aumentando a quantidade de metros ou quilômetros que você faz. Da mesma forma é a academia. Você começa fazendo o quê? Meia hora todo dia, 40 minutos todo dia, ou 3 vezes na semana. E aí você vai pagando mensal, porque existe uma armadilha no nosso cérebro que diz a seguinte coisa: as academias eles cobram mensal ou semestral ou anual. Tem um plano. O que você vai fazer? Se você pagar mensalmente, você vai ir. Se você pagar semestralmente, você vai ficar desanimado. E se você pagar o pacote de um ano completo, é aí que você vai ficar desanimado mesmo. Porque você vai virar e vai falar, não tenho tempo. Ah, estou cansado. Não, meu querido, só vá. Só vá. Não seja Gideão no início dessa conversa. Seja o Gideão que foi e lutou e que venceu os midianitas. E Gideão estava com medo? Estava. Só que eu quero te dizer uma coisa. Se tu tá com medo, vá com medo mesmo. Porque Deus quer te abençoar. Não fica aí prostrado. Olha o que Gideão fez. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. E se o orvalho estiver somente no velo, toda a terra ficar seca em volta, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E olha o que Gideão, ainda com dúvida se ele já tinha pedido a Deus que ele iria vencer através da sua mão poderosa. Presta atenção, olha o que Gideão ainda fez. Estava na dúvida, seu coração estava temeroso, certo, com razão, mas vamos prestar atenção no que acontece agora. E disse Gideão a Deus:
não se acenda contra mim a tua ira. Deus ainda foi paciente com ele, hein? Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que, se o velo fique seco e em toda a terra, ao redor do velo de lã, haja orvalho, ou seja, fique molhado. E Deus assim fez naquela noite, pois o velo ficou seco e sobre toda a terra em volta havia água. Se Deus quisesse enviar um anjo para expulsar os midianitas daquela terra, lá da terra de Israel, ele enviava. Se Deus quisesse destruir os midianitas, ele tinha destruído. É só estalar o dedo, mais do que o Thanos com a manopla do infinito. É só estalar o dedo e já era. Mas não, Deus usou um homem, o menor da casa dele, o menor da sua descendência, para servir de exemplo para mim e para você. Não vamos desistir, não vamos parar de orar, não vamos parar de interceder, não vamos parar de buscar a presença dele, seja para a nossa vida, seja para a nossa casa, seja para um filho, uma filha que está aí nas drogas, para o marido que está na prostituição, para a esposa que está na prostituição, para o seu pai ou a sua mãe que está enfrentando uma luta no hospital, seja onde for. A mensagem hoje é: não desista, não desista. Deus já falou que é contigo e ele vai contigo. Deus vai te trazer a vitória. Então continue a buscar, continue a crer, continue a ser o homem de Deus e a mulher de Deus. Aquele que nunca para, aquele que nunca desiste, aquele que se põe de pé de madrugada, aquele que acorda para orar, para pedir a Deus para proteger sua vida, sua família, seu emprego, sua empresa, proteger a tudo aquilo que Deus te deu. E vou te dizer mais ainda, tudo que Deus te deu é para que você, homem, e você, mulher, sejam aqueles que cuidam, mordomos de todas as bênçãos de Deus. Nós não somos donos de nada, nós apenas somos mordomos daquilo que está sobre nossa tutela no dia de hoje, seja filho, filha, esposo, esposa, seja carro, casa, cachorro, papagaio, periquito. Se Deus te deu, é para você cuidar, e com amor, com zelo, com dedicação. Nada de simplesmente você virar e falar: ah, estragou? Problema não, Deus vai me dar condição de ter outro. Deus vai te dar condição de ter outro. Pode demorar? Pode. Mas entenda uma coisa, se você ter zelo pelas coisas que Ele te deu, pelas coisas do reino, por tudo o que está nas tuas mãos no dia de hoje, e não ser o Gideão que estava em dúvida, mas sim ser o Gideão que, mesmo depois de tudo que Deus mostrou, ele foi lá, se preparou, separou os melhores dos melhores dos melhores, que nós vamos trazer na próxima reflexão, no dia de amanhã. Portanto, não perca, nós vamos continuar falando sobre isso. E ali, Deus levantou ele e 32 mil. Só que desse 32 mil, Deus fez uma peneira, fez um processo seletivo. E ficaram poucos. E esses poucos que ficaram cheios da presença do Senhor foram capazes de derrotar um exército muito maior do que o exército que Deus havia levantado. E eu te digo mais, sabe por que Deus faz isso? Porque menos com Deus é mais. Deus não vê quantidade, Ele vê qualidade. Então coloque isto na sua vida. Deus não vê quantidade, Ele vê qualidade. Não é orar demais que Deus vê, Ele vê a qualidade da sua entrega, da sua oração a Ele. Não é falar muito com Deus que Deus vai te ouvir, não. Você pode fazer uma oração de 1 minuto, 2, 5, mas quando você faz uma oração de entrega mesmo, de busca, Deus, Ele vai te ouvir e Ele vai abençoar você, a sua casa e a sua família. Amém?
Neste momento, convido você a fechar os olhos, levantar a mão que você escreve que é a mão da sua força e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta primeira parte da ministração de como o Senhor usa o menor da casa, o mais fraco, aquele ou aquela que ninguém dá valor, mas por ti é amado, é amada. Assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com José, assim como o Senhor fez com Abraão, Isaque, Jacó, assim como o Senhor fez com Débora, assim como o Senhor fez com os homens e mulheres, os heróis da fé que estão escritos no livro das Santas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Pai, em nome de Jesus, faça com a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Traga, Pai, cura, libertação, salvação que vem do alto, que não vem do homem, mas vem do Senhor. E levanta, Pai, Gideões a partir de hoje, mas que eles, ao ouvir o chamado, não reclamem, não questionem, não falem, ai Deus, eu sou isso. Não, a partir de hoje, aquele que reclama, que se diminui, será exaltado e será colocado no lugar de honra que o Senhor preparou para cada um deles, em nome do Senhor dos Exércitos. Derrama, Senhor, a tua Shekinah, derrama a tua bênção, derrama a cura, derrama o teu poder sobre a vida de cada um desses que neste momento estão orando, estão entregando a sua vida ao Senhor. Louvado seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, o Senhor escolheu Gideão, que estava escondido, que tinha fé e que acreditava e que orava e que falava com o Senhor. Deus, até quando vamos ficar recebendo visitas indesejadas dos midianitas? Senhor, vem com a tua glória, envia um Salvador, envia a salvação para o povo de Israel. E o Senhor escolheu ele no meio de muitos para ser aquele que salvaria uma nação. Isso o Senhor escolheu a cada um de nós para salvar a nossa casa, o nosso lar, para ser luz onde quer que nós estejamos. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E se você foi abençoado por esta palavra, por esta meditação, peço a ti que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, envie para 10 pessoas. Amém? Compartilhe nas suas redes sociais, porque o Espírito do Senhor está sobre ti, Gideão. Ele quer fazer com que você alcance várias e várias pessoas e que você seja aquele que vai libertar a tua casa, a tua família. Não se esqueça, Deus é contigo. Vá sem questionar. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aguardo vocês amanhã para a segunda parte desta mensagem poderosa de libertação, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais. E na sua tela, neste momento, mais uma mensagem poderosa para edificar a sua vida. Clica nela e receba o mais de Deus em sua vida.